Graça e paz, irmãos. Vamos para o último culto do ano. Nesse momento vamos ouvir o prelúdio. Deus nos chama para adorá-lo nesse momento de último culto, que possamos ler o Salmo de número 122, um texto alegre. E eu peço àqueles que podem que se coloquem de pé para fazermos a leitura desse texto, todos juntos. Salmo de número 122, Cântico de Romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estas para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração com o nosso irmão presbítero Marcos. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez, nesse final de tarde, início de noite, para poder, juntos, como filhos teus, podermos render-te graça, podermos reconhecer aquilo que o Senhor é na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja. Aceita o culto que estamos te prestando nesse momento. Tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração com a proclamação da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar o hino de número 32, o Deus Fiel. Senhor, ó Pai celeste.
esse Deus fiel nos chama para confessar os nossos pecados. Assim, os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 15. Eu irei fazer a leitura do Salmo. Salmo de Davi, Salmo de número 15. O texto diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quando olhamos para esse salmo, onde no primeiro versículo está as duas perguntas: quem poderá estar na presença do Senhor? E nós sabemos que, olhando para as nossas atitudes, para aquilo que fazemos, nós caminhávamos para o inferno. Mas por causa de Cristo Jesus, nós temos o perdão. E baseado nessa certeza, que nós possamos agora fazer uma oração silenciosa, uma oração de confissão dos nossos pecados. Reflita, fale ao Senhor, peça perdão por suas falhas. Esse é um momento de oração silenciosa e depois de alguns instantes, o nosso irmão Alberto irá romper o silêncio com uma oração de agradecimento ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Curve sua cabeça, vamos orar em uma oração silenciosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos aqui, Senhor, para te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, porque somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Por mais que tentemos cumprir com a tua vontade, acabamos por transgredi-la. E pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores. Perdoa as nossas faltas e nossos pecados, meu Pai. Sabemos que tu é rico em perdoar e tuas misericórdias se renovam cada manhã. E confiantes na tua palavra que te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda gratos pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o hino de número 221, um vaso de bênção. Boas
1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados. Vamos abrir agora em Apocalipse, capítulo 7. E eu peço novamente àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. Uma leitura alternada. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Leitura alternada. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Esse momento é o momento do ofertório. Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que durante o cântico que iremos entoar, número 61, Ações de Graça, que você possa vir até o gasofilaço e aqui colocar o seu dízimo ou a sua oferta. Cantemos então. Vamos ter uma palavra de gratidão ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas com o nosso irmão Diácono Castro. Santo e bondoso Deus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia.
porque o Senhor tem nos dado tudo que precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo vem de Ti. O Senhor tem sido o nosso provedor, nosso redentor, todas as bênçãos espirituais na nossa vida, e nós agora estamos simplesmente devolvendo em forma de gratidão. Dá sabedoria, Senhor, ao conselho dessa igreja para bem administrar esses recursos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento seremos conduzidos pelo grupo de música com cânticos espirituais. Pedir àqueles que podem que fiquem de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Vem exaltado
nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
Nesse momento, vamos fazer uma oração pastoral. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque hoje é o último domingo de 2024. O último domingo que a igreja do Cambeba vai te cultuar solenemente. Te agradecemos, Senhor, por cada palavra que o Senhor nos deu. Te agradecemos, meu Pai, por cada estudo. Te agradecemos por cada oração compartilhada. Te agradecemos em poder ver irmãos orando por irmãos. E é bênção tua, meu Pai. Nós te agradecemos por um local que nós poderemos chamar de nosso, e já podemos chamar de nosso. Nós te agradecemos por cada família aqui, meu Pai. Foram muitos desafios, às vezes choros, muitas vezes sorrisos, mas sempre gratidão a Ti, meu Pai. E que assim o Senhor possa estabelecer sempre em nossas vidas essa gratidão ao Senhor. Que esse contentamento seja independente de fartura ou escassez. Pai, e o que te pedimos, Senhor, é que 2025 nós possamos continuar assim, firmes, fortes no Senhor, fortalecidos no Senhor. E isso, Pai, se o teu Filho amado Jesus não voltar antes. E é o que nós esperamos, meu Pai. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor possa ser conosco, meu Pai. Que o Senhor possa continuar sendo com o teu povo. Santo Deus, também temos pedidos a fazer. Te pedir pelo presbítero Edson e pela sua recuperação. Pai, que tanto se estende, meu Deus, essa recuperação, mas sabemos que tudo depende do Senhor. E é a Ti que nós clamamos, meu Pai, que o Teu servo possa logo voltar à sua rotina normal, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, em ver aqui o Julinho, ver o Tito, ver o Lucas Herculano, Santo Deus, que estiveram passando por alguma dificuldade de saúde. Tito e Lucas Herculano ainda estão aqui se recuperando da cirurgia. E continua, Pai, abençoando as suas vidas, assim também como o Julinho, o Senhor possa ajudá-lo em seu crescimento. Abençoa os seus pais, abençoa o Tonzinho, ajuda, Senhor. Meu Deus, queremos te pedir também pela mãe da Bela, nossa irmã Miriam, que teve uma dificuldade no joelho, já foi operada pela graça do Senhor. E o que te pedimos, Senhor, que ela possa logo, logo também se recuperar, meu Pai. Te pedimos, Senhor, pelo conselho dessa igreja, dá sabedoria, meu Pai. Ajuda, Senhor, ajuda nos projetos que estão aí batendo a porta em 2025, que o Senhor possa continuar dando sabedoria a cada presbítero, a cada pastor, meu Deus. Pai, te pedimos também por aqueles que estão viajando, Senhor, que eles possam ir para os lugares e possam descansar e possam voltar com todo vigor para continuar servindo a Ti, meu Deus. Abençoa os mais experientes da nossa igreja, meu Pai. Dá vigor a cada um e que nós, como igreja do Senhor, possamos estar atentos a esses, amando, cuidando, olhando no olho, conversando. Pai, ser com as nossas crianças, ser com os nossos adolescentes, ser com os nossos jovens, ser com os casamentos, meu Pai. Abençoa cada um aqui, meu Deus. Que possamos, meu Pai, dar um testemunho do Teu Filho amado. Que possamos ser cartas de Cristo. Essa é a nossa oração, meu Deus. É assim que nós clamamos, meu Pai. Na certeza que o Senhor nos escuta. Na certeza que o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer por nós. Na certeza que o Teu Espírito Santo habita em nós. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o nosso pastor titular, o pastor Timóteo ainda se encontra em férias. E hoje nós estaremos escutando o reverendo Heleno. Eu peço já que ele possa vir até aqui.
Ele é também conhecido como pai da Adriane, está aqui por Fortaleza e nós vamos aproveitar para ouvir, né, esse servo experiente, que o Senhor possa te usar. Bom, amados irmãos, inicialmente, vamos abrir a palavra de Deus, depois vamos dar uma palavrinha para a igreja, ao Senhor. Em Atos, dois textos bem conhecidos dos amados irmãos, de toda a igreja. Atos 2, aliás, 2, versículo 14. Vou fazer uma leitura menor, que o texto é bem conhecido dos amados. Atos 2, verso 42 em diante, tá, amados? Vamos ler juntos esse texto, de 42 até o 47. Vamos lá, com muita alegria. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, de paz em casa, e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos passar um pouquinho à frente, amados, capítulo 4, versículo 32 em diante. Atos 4, 32 em diante. Da mesma forma. Ok? Vamos lá. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E havia abundante graça. Bens. E todos a cada um, à medida que alguém tinha necessidade. Soberano Deus, Pai de eterna graça, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua palavra santa, que o teu divino Espírito possa aplicar os nossos corações, falando-nos e edificando-nos e fortalecendo-nos na fé. Nós precisamos tanto, Senhor. Pedimos a tua bênção para tudo que já aconteceu e está acontecendo.
que nós possamos encarar 2025 com perspectiva de crescimento ainda mais, divulgando e falando de Cristo aos perdidos. Com gratidão, fala comigo e com toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, inicialmente uma palavra de gratidão a Deus. Em primeiro lugar, por ter nos concedido, e estamos chegando ao final de um ano, como o pastor já orou e disse, com vida. Eu também quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, passando uns dias aqui com a minha filha, com meu genro, com meus 2 netinhos, né? E a alegria de também ter conhecido muito dos amados irmãos. Temos sentido o amor de Cristo nos unindo cada vez mais. Somos uma só igreja, né, amados? E agradeço também ao pastor que me concedeu esse privilégio de estar falando aos amados irmãos essa noite. E agradeço também ao conselho da igreja, desta igreja tão amada, esses presbíteros que têm me tratado com muito carinho, com muito amor, e também a junta diaconal, todos os irmãos e irmãs de um modo geral. Muito obrigado. Nós somos uma só igreja, e como disse o nosso querido pastor, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Se ele voltasse hoje, eu não sei quantos estão devidamente preparados para esse encontro glorioso com o Senhor, levando-nos desta vida para outra. Amados, eu realmente, todo ano, quando iniciamos um novo ano, às vezes nós estabelecemos metas, alvos, objetivos, planos para a realização do ano que se inicia. Eu gostaria de saber, apenas perguntar aos amados, em 2024, como é que foi? Você realizou tudo aquilo que pretendia realizar em favor da igreja do Senhor em 2024? Você ficou frustrado por alguma coisa que não conseguiu? Alguém disse que quando nós tratamos dos nossos negócios particulares, às vezes até que dá certo, mas quando tratamos das coisas de Deus, temos que ter o completo apoio, direção e comando dele. Talvez alguns de nós até ficamos pelo meio do caminho. Deus graciosamente está nos dando uma nova oportunidade. 2025 está chegando. Talvez você já estabeleceu alguma coisa, podendo dizer, pai, 2024 não deu certo, mas 2025 eu vou conseguir. E é bom a gente iniciar sempre um ano novo, pensando em perspectivas, alvos, metas e objetivos para serem alcançados. Deus é um Deus de graça. Ele sempre dá outras oportunidades. A gente lembra de Jonas, o missionário fujão, né? Você tem alguém aqui chamado Jonas, não estou falando de você, mas aquele missionário lá do Antigo Testamento, fugiu, pensando que era possível enganar a Deus, mas teve que cumprir aquilo que Deus havia determinado. Temos o apóstolo Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Na última vez até espraguejou. Que coisa terrível, né?
Mas Jesus graciosamente deu a Pedro mais uma oportunidade. Pedro, todos nós conhecemos a bênção que foi o apóstolo Pedro. E nós, amados? Eu pensei que palavra eu poderia trazer para a igreja do Senhor, pelo que eu já ouvi de alguns amados irmãos. Vai ser um ano de muita luta, de muitas batalhas. Quando eu tive já a oportunidade com o pastor Amadeu e outro irmão, conhecer lá o novo desafio para esta igreja. Se nós estivermos unidos, juntos, irmanados, tendo a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, nós não vamos ser vencedores, nós vamos ser mais que vencedores. A unidade do povo de Deus é uma força tremenda, amados. E eu espero que essa igreja esteja cada vez mais juntas, unidas, os seus pastores, o conselho da igreja, cada irmão fazendo a sua parte. Aquilo que você pode fazer e sabe fazer e vai fazer para a honra e glória do Senhor Deus. Não é para a glória nossa, para a glória de Deus. Eu gostaria de tratar com os irmãos crescimento. Eu fico muito feliz quando o nosso irmão presbítero Marco, dirigindo aqui, ele sempre lembrava que Deus tem abençoado a igreja tem crescido. E eu creio que o plano e o propósito de Deus é crescer mais ainda, para ampliar o campo missionário, evangelístico, discipulado. Não sei quantos municípios ainda a igreja presbiteriana precisa alcançar. Mas me falaram que os municípios, me parece, são 193. Me corrijam os irmãos aí se... Então ainda falta muita coisa. 184. Seria tão bom se até a vinda de Cristo a igreja presbiteriana tivesse alcançado todos os municípios. É uma batalha. A palavra do Senhor diz: pede-me, e eu te darei nações por herança, quanto mais um estado. Mas, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre crescimento da igreja. Olhando para a igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos, crescimento em 3 dimensões. Baseado nos textos que lemos, e podemos ler ainda mais um pouco. Crescimento em 3 dimensões. Eu não trouxe o material de casa, eu não sabia nem se Deus ia me dar esse privilégio de estar com os irmãos trazendo uma noite. Eu agradeço muito a confiança depositada pelo pastor da igreja, pelo conselho da igreja. Mas nos versículos acima que acabamos de ler, a igreja nos deixa um modelo de crescimento para ser seguido. É como se ela deixasse pegadas, um trilho. E a gente às vezes fica emocionado e feliz com o crescimento fantástico, maravilhoso
da igreja primitiva. E alguém escreveu que nós somos herdeiros desse crescimento e da forma que a igreja primitiva marchou e deixou sinais. Alguém disse que nós temos o DNA da igreja primitiva. Nós somos herdeiros dessa mesma bênção. Alguém um dia chegou com o reverendo Edilson Botelho, que é sobrinho do nosso irmão que se congrega aqui na igreja, Ari. Acho que ele tem outro nome, mas chamam ele de Ari, não é? Ele está viajando e disseram: Edilson, diz alguma coisa a respeito do DNA. O que significa se nós temos do DNA da igreja primitiva? Interessante, ele escreveu, saiu até numa revistinha, e ele colocou: divina natureza do Altíssimo. Divina natureza do Altíssimo. Era o DNA, segundo alguns irmãos, da igreja primitiva. Eu fico feliz de ver o crescimento dessa igreja. Nós não estamos querendo ser uma igreja, uma mega igreja, mas uma igreja com um porte capaz de ampliar o nosso ministério, de alcançarmos outros municípios, levando a mensagem mais gloriosa que o mundo precisa ouvir. E o crescimento dela nos impressiona, porque alguém disse que a princípio era Jesus. Depois ele chamou 12 apóstolos. Tinha alguns cabeça dura no meio desses 12. Depois aparece na Bíblia a missão dos 70. Em Atos 1,15, aparece já 120 membros. Em Atos 2,41, quase 3.000 foram acrescidos, está escrito lá. Atos 4,4, sobe quase a 5.000 apenas homens. Atos 5,14, uma multidão agrega-se à igreja. Em Atos 6,7, o número de discípulos eram multiplicados. Em Atos 9,31, vai assim, a igreja multiplicava-se na Judéia, Galileia e Samaria. E para concluir, lá em Atos 21:20, está escrito assim: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Talvez o matemático Cleon possa um dia nos dar que número é esse. Apenas de judeus zelosos da lei. Dezenas de milhares, está lá em Atos 21:20. Agora, tudo isso aconteceu quando, amados? Após a gloriosa descida do Espírito Santo. Alguma coisa extraordinária, maravilhosa, mudou tudo. A gente vê aquele Pedro medroso, covarde, que negou Jesus 3 vezes, agora quando recebia a ordem das autoridades para que se calasse, aqui no capítulo 4, ele disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Todos os irmãos conhecem Atos 1,8, de cor, não é? Vamos recitar aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, amada, a alegria e o conforto que nós temos é que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes
E ele continua aqui no nosso planeta Terra, ele continua com a sua igreja, e todo o crescimento da igreja, a conversão, não depende de nós. Ele é quem atua, ele é quem opera, mediante a palavra que devemos pregar. E alguém perguntou, será que um dia pode se repetir o que aconteceu lá na igreja primitiva? Para Deus tudo é possível. Se for para a glória de Deus, pode. Mas os tempos mudaram, tem aqui alguma anotação que eu fiz, os costumes mudaram, as pessoas mudaram, os métodos mudaram, mas o nosso Deus não mudou. Ele é imutável. E se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas eu louvo a Deus porque Ele, que é o dono da igreja, Jesus, que é o dono da igreja, e o Espírito Santo, que está com a igreja, tem dado crescimento aqui também. E ampliou mais. Aquele templo lá, o novo templo, é um desafio para todos nós. E devemos agradecer ao nosso Deus. A sua igreja, amado, que é a nossa igreja aqui, caminha e caminhará sempre sob o comando de Deus, nosso Senhor e Salvador. E, pulando um pouquinho, amados, assim, eu gostaria muito de examinar com os irmãos, rapidinho, que eu disse, o crescimento da igreja mãe. Eles cresciam em 3 dimensões. A primeira foi o crescimento espiritual em direção a Deus. Alguém escreveu, já disse que foi um crescimento para cima. No relacionamento com Deus. Na vida comprometida com Deus. Quando todos nós, sentimos-nos vontade de vir à igreja, devemos ir para a igreja, não importa quem vai pregar. Mas é porque Deus vai estar presente para nos abençoar. E Deus deve ser aquele imã que nos chama, que nos impulsiona. A igreja primitiva crescia para cima, em direção a Deus. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Acima de tudo. E uma das coisas que mais a Bíblia incentiva é nós termos conhecimento de Deus. Eu não sei quanto dos amados têm tido a preocupação de conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus, e procurar entender mais a Deus, a sua vontade soberana para a nossa vida individualmente. Lá em João, não preciso os irmãos irem lá, não, mas em João 4, 22, declarou Jesus, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos porque a salvação vem dos judeus. A gente conhece toda a história de Jó. Era um homem com um currículo fantástico. Teve todas aquelas experiências com Deus. Mas ele, lá em Jó 42, 5, declara, eu conhecia só de ouvir. Eu não sei, amados, se todos nós estamos dispostos em 2025 ter novas experiências com Deus, ter mais momentos com Deus em oração, ter mais momentos com Deus consagrando os dons, os talentos que Ele tem nos dado,
para servi-lo, para a edificação da sua igreja. Porque há muita gente, já no Antigo Testamento, já em Jeremias 9,6, há um versículo que diz que havia muita gente que não tinha nenhum interesse de conhecer mais a Deus. Lá em Jeremias 9,6, vivem em meio da sociedade, vive no meio da falsidade e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Oh, amado, quanta necessidade temos de conhecer mais a Deus. Então, o crescimento rumo a Deus, o crescimento para cima, era um dos grandes sucessos da igreja primitiva. Eles tinham uma coisa muito boa aqui em Atos 2, você no desmarque lá de Atos 2, firmeza doutrinária. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, eles não aprenderam de homens. Eles aprenderam de Jesus. Eu gosto muito do livro de Atos, como ele começa. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É quase que dizendo, nós, como igreja de Jesus, devemos dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. Darmos continuidade àquilo que ele começou a ensinar. A igreja dá continuidade. É por isso que o livro de Atos não tem conclusão. Ele termina sem conclusão. O Espírito Santo, que eu acho que a Sociedade Bíblica do Brasil diz Atos dos Apóstolos. Mas seria bem melhor se tivesse sido Atos do Espírito Santo. Porque o que a gente mais vê aqui no livro de Atos é a atuação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo do Senhor. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles aprenderam. Hoje é triste sabermos quantos desvios têm ocorrido em muitas igrejas que se dizem evangélicas, que não se fala mais da doutrina dos apóstolos, não se fala mais de perdão ou de arrependimento ou do pecado. Tantas coisas esquisitas têm substituído. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que falavam de Deus. Segundo, era uma igreja comprometida em se congregar. Lá em Atos 2,46, diariamente perseveravam no templo. Por que eles tinham prazer de ir ao templo? Porque eles sabiam que Deus ia estar com eles lá. E o que atraía eles ao templo era a presença gloriosa de Deus. O amado, vai ser realmente maravilhoso. E eu espero que seja isso que já acontece aqui. Vamos à igreja porque Deus vai estar lá. Não é apenas para ter comunhão uns com os outros, é bom, mas é a presença de Deus que nos motiva, que nos incentiva, que nos encoraja. Sem Deus, nós somos nada. Era uma igreja, diariamente perseveravam no templo. Está lá em Atos 2,46. Lá em Hebreus 10, 25, também é uma recomendação. Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Eu espero não dos amados que aqui estão. Outros que estão viajando, nenhum problema. E 2,47a, eles tinham um propósito, louvando a Deus.
Como é bonito ouvir a igreja louvar a Deus. Já tive em algumas igrejas, graças a Deus que os irmãos aqui o instrumental é tão alto, que a gente não ouve a igreja glorificando e louvando o nome do Senhor. É a coisa mais linda, amados. Quando a gente ouve a igreja, cada membro, cada crente, louvando a Deus, não para mostrar a sua voz bonita, mas como gratidão a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. A igreja primitiva louvava a Deus. Louvando a Deus. Uma igreja comprometida com Deus e tendo conhecimento de sua essência e glória. Ao ouvir ameaças, a mesma igreja que aparece aqui, os irmãos podem ir rapidinho aqui para o livro, para o capítulo 4, um pouquinho na frente. Quando Pedro e João pregavam o evangelho, foram os dois presos. E as autoridades proibiam deles falarem qualquer coisa, menos em Jesus. Falem o que vocês quiserem, menos em Jesus Cristo. Está aqui toda a história. Foi quando Pedro disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Após a cura do coxo de nascença, lá na porta formosa do templo, houve uma perseguição tremenda contra a igreja. E agora, eles vendo que o doente estava curado lá, eles não tinham como manter, mas ameaçaram. E Pedro e João, então, vão lá visitar os irmãos. Chegará, encontraram, não com medo, não apavorados, mas orando. A maior força que existe, amado, no planeta Terra é a igreja em oração. E eu não sei aqui, mas lá mesmo em Manaus, é um dos cultos mais fracos, pouca frequência, é a igreja, são os cultos de oração. É lamentável. Mas aqui no livro de Atos, os irmãos encontraram a igreja em oração e eles levaram a notícia: olha, gente, vem perseguição pesada em cima de nós. Era de se esperar que a igreja, então vamos para casa, vamos correr, vamos pedir misericórdia de Deus. Não, amados. A igreja ouviu, e apenas o versículo 23, a igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes. Estou lendo o versículo 23. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Vejam bem, a igreja conhecia, pregava, sabia e amava que ele não estava diante de um Deus qualquer. Era um Deus soberano. E começaram a exaltar o Senhor. E aqui no verso 29 em diante, quando eles ouviram as vestidas de que coisas viram, o que foi que eles falaram? Vamos ler juntos, amado, verso 29. Vamos lá. Agora, a igreja não estava apavorada com as ameaças de perseguições dos imperadores, dos Herodes, ou dos fariseus, ou mesmo dos saduceus. A igreja orou e disse: olha, Senhor, as ameaças, as perseguições, é problema teu, Senhor. O que nós queremos é que o Senhor nos conceda graça para continuarmos pregando a tua palavra. É a missão da igreja. É a nossa missão. E ainda no verso 30, vamos ler juntos?
enquanto estendes a mão para fazeres sinais. Aí o verso 31, bem alto e bem forte, para a glória do Senhor. Vamos lá. Tendo eles orado. Ai, queridos amados, se acontecesse isso aqui um dia, né? Tivéssemos clamando, de repente, um terremoto. É maravilhoso, a igreja não estava preocupada com perseguições. Nenhum medo de perseguição. Esta era uma igreja que crescia, que cresce para cima no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus. Deus soberano. Eu gosto muito, eu acho que a igreja aqui estuda a confissão de fé de Westminster pela manhã. Foi uma lição muito abençoada, ministrada pelo nosso pastor. E também existe, amados, o catecismo maior da nossa igreja, que são princípios doutrinários. Eu gosto muito da pergunta número 7 do catecismo maior, a respeito de Deus. A pergunta é: o que Deus é? A resposta: Deus é espírito, em si e por si, infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito, em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Claro, no estudo do catecismo lá, todos esses pontos têm versículos bíblicos que nos mostra a grandeza, a majestade do nosso Deus. Portanto, igreja amada, encarem o desafio de 2025. Pois mais pesado e difícil que seja, que vocês estejam crescendo cada vez mais rumo a Deus, em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus. E vocês vão ver que brevemente essa igreja estará plantando novas igrejas. Mas em segundo lugar, amados, demorei um pouquinho no primeiro, mas em segundo lugar, o crescimento desta igreja também para dentro. Ele não cresceu apenas para cima, mas para dentro também. No relacionamento. Tem um versículo aqui de 2:1, que eu nunca consegui isso na igreja por onde eu tenho pastoreado. Atos 2:1. Eu não sei se a Cambeba aqui já conseguiu, pastores já conseguiram. Vamos ler o 2:1? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em comunhão. Todos. Nos dá a entender que aos 120 estavam todos. Não faltava nenhum.
Eu não sei se já houve um culto aqui, em que os irmãos, os pastores, observaram que não faltou ninguém. Todos os membros presentes, não faltou ninguém. Eu nunca consegui isso por onde eu tenho passado. Então, amado, também, nós estamos em Atos 2:42b, a parte. Perseveravam na comunhão. Sei que os irmãos aqui têm isso. Gosto muito de ver como permanece depois do culto, tomando um lanchezinho, tomando um cafezinho juntos. Isso é amor. Nós somos uma família. A família de Deus. Está lá em Atos 2:19. E ainda no verso 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é meu é teu, meu irmão. O que é teu é meu, o que é meu é teu, e o que é nosso é de Deus. Lá na igreja tem um trabalho muito abençoado, que todo primeiro domingo do mês é o culto missionário. Além da oferta para missões, cada irmão compartilha aquilo que Deus deu para ele. Uns dá 2 quilos de feijão, 2 quilos de açúcar, 2 quilos de arroz. E tem uma cesta, é chamada cesta do amor. Essa cesta transborda. O diácono prepara as cestas e distribui para os irmãos que estão desempregados, para as pessoas que a gente conhece que estão passando necessidade. E a igreja primitiva praticava isso. Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que crescia para dentro em amor, em relacionamento, nada de preconceito. Isso não existia na igreja primitiva. Nós somos iguais, comprometidos com a obra do Senhor. E ainda, se a gente for lá para o capítulo 4, que nós já lemos ainda agora, 32, Ato 4, 32. Esse eu gostaria que lêssemos junto, bem forte. Vamos lá, juntos. Da multidão... Tudo, porém, lhes era comum. Às vezes, amado, nós olhamos para a nossa despensa de rancho, está lotada, está bem abastecida. E às vezes não pensamos que há na igreja alguém desempregado. Estou falando lá do nosso caso. Alguém que precisa de ajuda. E nós temos um momento de entrega, e a maior alegria que eu tenho recomendado aos pais. Dê um ranchinho para o seu filho levar também. E a maior alegria, eu vejo aquelas crianças caminhando em fila, colocando lá na cesta do amor o seu quilinho de arroz, feijão, para ajudar alguém que precisa, alguém necessitado. A igreja primitiva fazia isso com muito amor, com muita gratidão. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O povo observava os valores que eles não estavam acostumados a ver, de não haver carentes na igreja primitiva. Quem tinha um pouco mais, compartilhava com aqueles que não tinham. Era uma chuva torrencial de amor para o povo observar. E era algo extraordinário, esses momentos. É claro que mais tarde surge o capeta para atrapalhar a vida da igreja, Ananias e Safira, né? Eu não quero me alongar sobre isso, deixar isso para lá. E aí, amados, esse era o crescimento para dentro.
acabou as rixas. Todos se perdoaram mutuamente, oravam uns pelos outros, conforme Jesus mesmo ensinou, lá em João 13,14, lavai os pés uns dos outros. Lá em Gálatas 5,13, sede servos uns dos outros. Em Gálatas 6,2, carregai os fardos uns dos outros. E Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Eu não sei, amado, quanto tempo faz que você deixou de chorar pelo irmão que está passando necessidade, sofrendo com os que sofrem, se alegrando com os que se alegram, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Diz lá o texto que nós lemos também lá em Atos 2. Eles não tinham folhetos, eles não tinham Bíblias como nós as temos, eles não tinham celular, nem televisão, nem rádio. Eles tinham amor. E era um amor contagiante. Por isso a igreja crescia tanto, amados. Porque o crescimento para cima era gente chegando, impulsionado pelo amor. E a igreja foi crescendo, embaixo de terríveis perseguições. Mas a igreja não recuava. A igreja sempre avançava, obedecendo o ide de Jesus. Quando ele disse, vinde a mim, ele vai nos encontrar. Quando ele diz ide, ele vai conosco. Basta ver, ler um pouquinho, em Lucas 10, a missão dos 70. É um trabalho difícil. Louvando a Deus, é 2,47, o texto que eu não dei endereço para os irmãos, Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. De todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oh, meus amados, Deus, creio que pela vontade soberana dele, vai nos tirar daqui para um outro lugar. Que o povo daquela comunidade possa ver Jesus vivendo em cada um de nós, convertendo pessoas pelo nosso exemplo e pelo nosso testemunho, pelos valores espirituais, pelo estilo de vida da igreja, é que atraía as pessoas. A igreja agia como Jesus agia. Uma igreja comprometida com o crescimento, crescendo para cima no relacionamento com Deus e crescendo para dentro no relacionamento fraterno de uns para com os outros. Então, aqui eu tenho colocado alguma anotação aqui. Acabam-se as desavenças, feridas são curadas, mágoas são perdoadas, relacionamentos rompidos são restaurados, não há espaço para amarguras ou ressentimentos, somos iguais, porque somos família de Deus. Você já leu, creio que lá em Efésios 2,19, que fala isso. Mas, amado, vamos correr um pouquinho. A igreja crescia também para fora, conforme eu já falei.
A igreja cresceu no relacionamento com Deus, intimidade. A igreja crescia para dentro na comunhão e amor fraterno entre nós, mas a igreja também crescia para fora. Esses 3 estilos de vida eram da igreja. Crescimento para fora. O procedimento, a ação dos membros da igreja atraía pessoas de fora pela alegria, pela comunhão, pelo amor contagiante que existia dentro da igreja. Atos 2:46. Atos 2, volte um pouquinho, Atos 2:46. Tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Crescimento em 3 aspectos que eu espero que a nossa amada igreja já esteja vivendo, quem sabe, essas coisas, esses momentos. Eu quero correr um pouquinho. A igreja cresce para fora por meio da evangelização, por meio de missões e por meio de discipulado e oração. Tarefa dos reverendos? Não. Tarefa dos presbíteros apenas? Não. Do diácono? Não. De todos nós. Alguém escreveu dizendo que aonde houver um coração com Cristo, aí está um missionário. Aonde houver um coração sem Cristo, aí está um campo missionário. A igreja cresceu assim, amados. Lá em João 20:21 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, com aqueles discípulos que estavam com medo, trancados. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados, amados. Só a igreja tem a mensagem salvadora do Evangelho. Só a igreja de Cristo. E é interessante que a igreja crescia dessa forma. Um crescimento para fora. Estevão era um diácono. Às vezes, quando tem eleição para diácono lá na igreja, fala aos amados irmãos: irmão, você não precisa querer ser muita coisa. Seja apenas um crente como Estevão. Leia o sermão de Estevão. Conhecia a Bíblia toda. Foi apedrejado, morto fiel. Filipe, um outro, realiza em Samaria sinais extraordinários. A igreja em oração move o braço de Deus, vem um anjo e liberta Pedro da prisão de Herodes. Deus converte Paulo na estrada de Damasco, Saulo na estrada de Damasco, e aí começam as viagens missionárias. Quando o evangelho chega, algumas famílias fugindo da perseguição, chega lá em Tessalônica. 17:6b. Corre a notícia. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui entre nós. Aonde batia um crente da igreja primitiva, nascia uma igreja. É fantástico. E aí, amados, é interessante que todo esse crescimento da igreja, Deus segurou lá em Jerusalém,
Todos os apóstolos. Nenhum saiu de lá. Somente os crentes, pessoas comuns como nós, saíram. E aonde eles chegavam, nascia uma igreja. Deus mostrando que a missão é de cada crente. Não são os reverendos, mas a igreja, aqueles que têm Jesus e que têm a missão de compartilhar com as pessoas que não têm Jesus. E quase encerrando essa missão, meus amados, resolvi falar isso para a igreja do Senhor. Vamos buscar esses 3 crescimentos este ano, 2025. Talvez 2024 foi um ano difícil para muitos de nós. Para mim e minha família, principalmente. Mas a missão continua. Cambeba. Deus tirando daqui, porque tem um propósito, um objetivo. Lá em Romanos 8, 28, diz que cada pessoa eleita e predestinada por Deus, Deus tem um propósito. Qual é o teu propósito? Atos 8, 28, diz assim. Eu estou com a dificuldade de ler direitinho, porque eu fui pedindo um óculos e ainda não chegou, né? Estou com o óculos meio. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não tem o propósito de apenas esquentarmos bancos ou cadeiras. Deus tem um objetivo, um propósito para cada um de nós. E às vezes eu me pergunto o que é que eu ainda estou fazendo por aqui. Um velhinho, fui jubilado há 9 anos atrás. Completei 79 anos. O meu pedido a Deus é que eu gostaria de tombar desta vida material pregando a palavra do Senhor. Talvez para muitos amados aqui foi um ano difícil. Mas vamos em frente, amados. 2025 está chegando. Eu sei que há projetos desafiadores para a Igreja Cambeba. Novos horizontes Deus está abrindo. Eu confesso aos irmãos que eu fui com o meu amado pastor lá naquele construção, fiquei emocionado de ver o desafio tão grande para a igreja. Vamos agarrar, amados. Eu quero encerrar. Teve lá em Manaus, há muitos anos atrás, um congresso de missões. Teve lá conosco um venezuelano, baixinho, eu diante dele, me sentia bem alto, diante do venezuelano. Homem de Deus. E ele sempre pregava assim. E ele dizia: amados, quando eu desaparecer, eu não fui arrebatado, eu estou atrás do púlpito. E ele terminou a sua mensagem poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Ele fez 3 perguntas que eu nunca pude esquecer. E que eu gostaria que os irmãos decorassem bem pequenininho,
que sempre lembrasse, depois de mostrar o dever nosso de missões, de evangelização, de desafios, somos os mensageiros da última hora. A primeira pergunta: se não for nós, quem? A segunda pergunta: se não for aqui, onde? Se não for nós, quem? Aliás, a segunda foi: se não for agora, quando? Se não for aqui, onde? Como é essas coisas, eu queria que os irmãos decorassem. Só isso, para encerrar. Vamos lá. A primeira: se não for nós, quem? O que é que ele estava dizendo? Lá no céu não tem missões. Lá não tem evangelismo. É aqui. Então vamos lá, amado. Primeira: toda a igreja, para decorar e guardar isso no coração e sempre lembrar, se não for nós, vamos lá, se não for nós, quem? Se não for, quando? Onde? Dá para os irmãos sozinhos, você me ajuda? Todos nós, todos que querem ser missionários do Senhor, todos que querem ser úteis à causa do Senhor. Onde? Dá para aprender isso aí, amados? Nunca esqueçam. Tem que ser nós. E tem que ser agora, é urgente. E tem que ser aqui no nosso planeta. Eu agradeço, meu querido pastor, a oportunidade. Que Deus abençoe a nossa Cambeba, que seja uma igreja que pulse nas veias, nos corações dos irmãos, sangue missionário. Que um dia a nossa Cambeba possa dizer: temos plantado várias congregações em vários municípios. Eu estive num município que eu gostei muito. Procurei uma igreja presbiteriana, não achei. Não sei se tem. Lá no município, me ajuda aí, Cleon. Paracuru. E dizem, eu não conheço, diz que é o único município beira-mar. Eu só sei que tem todos os bancos. E ser pastor de uma igreja assim, beira-mar, é uma bênção, né? Calor aperta, pula lá. Mas é amor. Amado, Deus está aqui conosco. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Primeiro crescimento, rumo a Deus. Tem mais intimidade. Segundo crescimento, para dentro. E o terceiro crescimento, missões e evangelismo. Quando a gente pede a Deus, vem, amados. Deus é o dono de toda a obra. Eu lembro que a nossa igreja lá não tinha nem um campo missionário. E um dia começamos a orar, organizamos um conselho de missões, oramos. E de repente Deus vai abrindo as portas. Hoje nós estamos trabalhando em 7 aldeias indígenas Mura. Todos os templos construídos, bem humilde lá. E já temos 2 missionários índios lá dentro trabalhando. Só Deus mesmo pode fazer isso. Pastor, muito obrigado. A palavra, como nosso querido reverendo aqui, pela bênção dele ter confiado esse púlpito, porque não é coisa séria, né? Confiar, inclusive, um cabra que ele nem é conhecido direito. Mas Deus abençoe a todos, amados.
Vamos ficar em pé, vamos orar? Posso? Tá bom. Soberano Deus, nosso Pai, que toda honra e glória seja dada ao Teu nome, Pai. Senhor, é a única razão de estarmos aqui. Abençoa esta igreja, o conselho desta igreja, esses presbíteros amados, esses diáconos. Abençoa o pastor Timóteo também, que está viajando, que ele volte em segurança e em paz. E continua abençoando o teu servo, reverendo Amadeu, aqui tomando conta desse rebanho, e que juntos possamos marchar de cabeça erguida, pensando sempre, se não for nós, quem? Se não for aqui, onde? Se não for agora, quando? Leva-nos em paz e em segurança, Senhor, para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada a todos os amados que aqui se encontram e aqueles que estão viajando, traze-os em segurança e em paz. Receber a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso amado e soberano Pai, e que o poder, a graça do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus, em todo o planeta Terra, hoje e sempre. Eu vou pedir permissão aqui do pastor, ele pode falar depois, aquilo que eu sempre faço às vezes lá na igreja, de nos unir cada vez mais. Eu gostaria que cada irmão não saísse da igreja hoje sem falar com no mínimo 5 irmãos. Não, irmão, já vou dar um aqui, só faltam 4. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. No mínimo 5, né, pastor?